tarde, né? O espaço teatral como esfera pública, encenações e invisibilidade social. Né? Primeiro eu quero agradecer a Mariana e a Iris o convite para mediar, né? Estou gostando muito do evento. Só um minuto, a Bebel estava aqui, eu achei que ela já tivesse entrado. Aqui, Bebel. Tá aqui. Eu estava assim, desculpa, assim. Não, tudo bem. Garantir a mesa. Então, nós vamos trocar uma ordem, né? Porque a Iris teve um problema agora e ela pediu, então, para ficar por último. Então, nós vamos chamar primeiro a Bebel, né, Bebel? Que vai apresentar um trabalho. É um pouquinho, confusão. Um poema coreográfico, performances e teatralidades negras em ruas e palcos da América. É a Bebel Nepomuceno. A Bebel Nepomuceno, ela é graduada em comunicação social, com especialização em história da África, pelo Centro de Estudos Afroasiáticos da Universidade Cândido Mendes. É mestre e doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutora em Museologia Social na Universidade Federal da Bahia. Tem como área de interesse o negro na pós-abolição e as celebrações e práticas culturais na diáspora afro-latino-caribenha. Foi pesquisadora visitante da Fulbright no Centro de Estudos Africanos e Afro-Americanos da Universidade de Boston, atuou como professora visitante na Universidade Federal do ABC, coordena atualmente a especialização em História e Culturas Africanas, Educação e Relações Internacionais do Centro Universitário Assunção da Universidade Federal de Alagoas. Então, a gente vai dar a palavra para a Bebel, né? As falas vão ter entre 25 e 20 minutos, depois a gente vai prosseguir e, no fim, a gente chama para o debate, tá bom? Bom, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço imensamente a Mariana pelo convite, por estar aqui hoje, a professora Iris. Eu não sou uma pessoa, como a Mariana ali leu o meu mini bio, né? Eu não sou uma pessoa da área de teatro, e eu trabalho com isso que eu chamo de teatralidades, pensando as culturas, né, de tradição oral e as performances, enfim. Tá? Então, o que eu trouxe para vocês aqui hoje, para apresentar aqui, na verdade, é meio que um percurso de pesquisa, onde eu tentei fazer uma costura para e ver se consigo mostrar para vocês um pouco daquilo que a gente vem trabalhando, numa perspectiva de observar essas culturas a partir, sobretudo, a gente chama de outros códigos textuais, né? Uma vez que esses escravizados vieram para cá, majoritariamente de sociedades em que não havia escrita, ou mesmo quando havia escrita, ela não se sobrepunha à tradição, às tradições de oralidade. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido. Tá? Então, eu vou ler e vou mostrando ali, com a ajuda da Mariana. Nessa apresentação sobre teatralidades do universo afrodiaspórico, vou começar falando um pouco sobre a minha trajetória de pesquisa desde o mestrado, o que extrapola tanto o recorte temporal estabelecido por essa jornada, né, de debater experiências teatrais entre os séculos XIX e XX, quanto o espacial, uma vez que não afeta apenas ao Brasil, mas estendendo-se ao Caribe. Emprego teatralidades aqui a partir do entendimento da pesquisadora mexicana Ileana Diegues, para quem teatralidade é, aspas, um discurso e uma estratégia que atravessa o teatro e o transcende, possibilitando, inclusive, a expansão e o deslocamento dos limites do teatro e do artístico.
Teatralidade com o sentido de campo... fecha aspas, desculpa. Teatralidade com o sentido de campo estendido, isso é, teatralidade que habita na vida e nas representações sociais, marcada, como assinala Zeca Ligiero, pela presença de elementos do ritual, do jogo, dança, música, máscaras, sátiras, narrativas épicas. O crítico literário e teatrólogo nigeriano Eziaba Airobi denomina a esse conjunto de escritas performativas. Faço ainda uma outra observação, né, a respeito do título, tá? Ou pelo menos de parte dele, né? A expressão poema coreográfico, né, com todos os seus CHs e PHs, é retirada do cronista Luiz Edmundo ao descrever, num dos volumes de O Rio de Janeiro do Meu Tempo, uma congada no Rio de Janeiro, numa espécie de prenúncio do que viriam a ser as escolas de samba. Então, feito essas ressalvas, pode passar o primeiro. Eu trago para vocês aqui uma citação do Eziaba Airobi, desse teatrólogo e crítico literário nigeriano, que ele diz: devemos ter em mente que toda a tradição de representação ritual e cerimonial africana, com toda a sua música, dança, linguagem de percussão, arquitetura, canções, espetáculos, configurações espaciais, coreografias e máscaras, sempre foram fenomenologicamente transmitidas de geração a geração. Antes e depois da escravidão, essas transmissões foram veiculadas por meio da inteligência do corpo humano. Tá, então, na verdade, esse é o caminho, né, que eu tomo pensando esse corpo enquanto cotidianamente teatralizado, tá, por esses escravizados. Então, nesse percurso, eu parti do teatro, né, tô falando nesse percurso de pesquisa, eu parti do teatro para chegar às teatralidades negras, né, ao contrário de Vitor Tânia, que parte do ritual para chegar ao teatro. Então, digo isso porque no mestrado eu pesquisei a Companhia Negra de Revistas, que vocês talvez já tenham ouvido falar ou tenham lido sobre, que atuou entre 1926 e 1927 a partir do Rio de Janeiro. Então, a companhia, né, era integrada só por gente da raça, né, isso, botando aspas, era como eles assim se apresentavam, né, nos cartazes da peça, e foi fundada por um baiano chamado João Cândido Ferreira, né, de apelido Jocanfer, que era a junção das iniciais do nome dele, e posteriormente trocado para de Chocolate, né, e por Jaime Silva, que era sócio dele nesse empreendimento. Eu considero que a Companhia Negra de Revistas impactou o cenário teatral do Rio de Janeiro naquele momento, né, primeiros anos do século XX e menos de 4 décadas após a abolição da escravidão. Apesar de não ter fugido aos cânones do teatro de revista, com seus espetáculos mesclando esquetes e números musicais e de dança que serviam de fio condutor à crítica de costumes, sátiras, política, humor e malícia. Porém, ao mesmo tempo em que não rompeu com a estrutura clássica do gênero ligeiro, o grupo se diferenciou dos demais da época, ao menos no início da sua trajetória, pelos temas tratados, relativos aos embates que a população negra vivia na sociedade brasileira e pela incorporação nos espetáculos de elementos sinalizadores de tradições de oralidade, com textos flertando, para usar uma expressão da Leda Martim, a dicção da oralidade e a letra da escritura. Pode. O primeiro espetáculo da companhia, Tudo Preto, se apoiava em 2 personagens, sobretudo, né? O baiano Benedito e o paulista Patrício, que podem ser entendidos como representativos de 2 Brasis distintos. Benedito, uma espécie de alter ego de Chocolate, simbolizava o Brasil real, entre aspas, impregnado culturalmente pelo legado africano, ao passo que Patrício era a representação do Brasil, entre aspas, desejado, né, pelas elites. Dependente quase totalmente do meio estrangeiro, desligado das coisas da terra e sob influência das romanzas amacarronadas do imigrante italiano.
duas figuras emblemáticas do momento vivido pelo país quando se discutia a formação de uma identidade nacional e uma cara para o Brasil. A partir desses dois condutores, Tudo Preto, que tinha cerca de 50 personagens, conta a história da formação do grupo e traz à cena, na maior parte das vezes em tom de chacota e bom humor, questões afeitas à população negra, tais como o lugar subalternizado a que o negro fora confinado, a busca por ascensão social, a utilização de produtos culturais negros africanos no então incipiente mundo do entretenimento e a percepção desse mundo do divertimento como possibilidade de ocupação profissional e ganhos financeiros. Ao longo do texto, em diferentes momentos, há ênfase numa Bahia idealizada, repositório por excelência das coisas nacionais. Aquelas que falavam a alma do povo, tá, em contraponto às já citadas romanzas amacarronadas. O primeiro quadro do espetáculo, intitulado Para a Frente, reúne um coro de homens e mulheres trajando uniforme em preto e branco e portando utensílios de cozinha, que cantam o coro das serviçais. Não vou cantar, só vou ler para vocês, podem ficar tranquilos. Deixamos as patroas, artistas boas vamos ser, cheias de alacridade, com vontade de vencer. Seremos as estrelas chiques e belas a dominar, mostrando que a raça possui a graça de encantar. Assim, não dá para desprezar o feito de uma companhia teatral que leva para o palco, em 1926, um conjunto de artistas negros, muitos dos quais pisando pela primeira vez num palco, e que, através do riso fácil do gênero revista, manifestam angústias próprias de suas comunidades e discutem temas atinentes à questão racial e identitária brasileira. Vale lembrar que uma formulação assertiva de um Brasil cultural e racialmente miscigenado só iria aparecer em Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, em 1934. Freire, a propósito, foi um dos intelectuais a assistir a Tudo Preto, levado por Sérgio Buarque de Holanda e pelo jornalista Prudente de Moraes Neto, depois de ter manifestado, ao retornar de viagem de estudo nos Estados Unidos, o desejo, aspas, de um contato direto com a música popular carioca, seus autores e executantes, e especialmente negros. Fecha aspas, segundo conta Hermano Viana. Além de intelectuais e personalidades, a Companhia Negra atraiu também para o Teatro Rialto, onde estreou a 31 de julho de 1926, um público diversificado que lotava as 2 e às vezes 3 sessões realizadas diariamente. Ontem, alguns professores comentaram aqui, a capacidade dos teatros era isso, em torno de 1.000 a 1.200, praticamente, morram de inveja. Né? Era um público, tá, que fazia, às vezes, até 3 sessões diárias, e a capacidade dos teatros era essa. Então, dos cinemas também, né? Então, além do Rio de Janeiro, a companhia circulou por 6 estados, apresentando-se em cerca de 30 cidades, com elenco deslocando-se de trem ou navio. No gênero ligeiro, de 10 a 15 espetáculos já denotavam o sucesso de uma produção. A Negra de Revista teve vida curta, extinguindo-se um ano após sua criação. Antes disso, poucos meses após a estreia, desentendimentos provocaram o fim da sociedade entre De Chocolate e Jame Silva. Jame Silva, diga-se de passagem, era branco. E uma divisão do elenco, né, com alguns dos integrantes acompanhando De Chocolate e outros ficando ao lado do sócio branco. Silva, burlando decisão judicial, formou um grupo, tá, com parte do elenco e montou um espetáculo chamado Tudo Negro. Então você tinha Tudo Preto, que era o De Chocolate, e Tudo Negro, enfim. Aqui o que a gente, né, o que vocês estão vendo aí, o De Chocolate é o primeiro aqui o da ponta, ele o criador da companhia. Depois a gente tem Pixinguinha, que era o maestro da orquestra. A gente tem Grande Otelo, ali com seus 9, 10 anos, entre 9 e 11 anos, há controvérsias. A Rosa Negra, a Djamila Flora, se não me engano, que eu também... Rosa Negra, Dalma Espíndola. Dalva. Dalva Espíndola. Também não estou conseguindo. Dalva Espíndola. E a que seria a futura senhora Pixinguinha, né? E depois que ela casa, ela abandona a vida artística. E um trio de crianças ali. A companhia,
Eu não vou entrar muito em detalhe, mas ela tinha um dinamismo, né? Ela incorporava artistas estrangeiros que estivessem passando pela cidade, enfim. Em sua curta existência, a Companhia Negra de Revista viveu entre o racismo e o fascismo e o temor manifestado por jornais da época e por seus colunistas e articulistas, né? A revista Almário, numa patética entrevista com De Chocolate, aconselhava o público a não esquecer de levar máscara contra os gases asfixiantes para assistir à peça, sobretudo na segunda sessão. Numa falsa entrevista anterior com o dono de teatro, insinuaram que seria necessário instalar câmaras inodorantes para acabar com a caatinga do teatro. Um dos mais virulentos ataques veio da revista Fonfon. Aspas, né? Trata-se de uma companhia negra de revistas, uma companhia de negros autênticos que haviam desertado do nosso serviço doméstico para o palco da avenida. Orquestra preta, piadas pretas, black girls exibindo a sua negra nudez num ambiente que abalava nosso sentimento estético pela polícia da apresentação da trupe. Era preciso realmente que o teatro tivesse descido de nível entre nós para que alguém se lembrasse de organizar uma companhia de negros, instalando-a no coração da cidade. O golpe derradeiro contra a companhia, porém, teria sido motivado por um convite para se apresentar na Argentina, o que levou Bastos Tigres, então presidente da SBAT, a formar uma comissão de homens de teatro para abordar e dissuadir Jaime Silva da viagem, que, segundo Bastos Tigres, redundaria em descrédito para o país e constituiria um atentado aos fóruns de nossa civilização. Na verdade, isso é um preâmbulo. Então, enquanto eu pesquisava a companhia, né, eu me dei conta, pesquisando nos jornais da época, um fluxo muito intenso de artistas populares negros, né, que circulavam ali pelos teatros e pelas casas de espetáculos do Rio de Janeiro. E eu quis, então, no meu doutorado, pesquisar esse fluxo, saber o que levava naquele momento. Tudo bem, apesar de estarmos em alguns países da Europa, você ter ali um reconhecimento, botando esse reconhecimento entre aspas, né, da cultura negra, mas, por outro lado, você também ainda tinha situações muito difíceis. E eu queria entender como esses artistas populares circulavam nisso que eu chamei desse circuito Europa, Estados Unidos, Caribe e Brasil, porque eram essas as nacionalidades dos artistas com que eu levantei nos jornais, né? Então, eu comecei a pesquisar, mas aí eu me deparei com um documentário chamado Play, Django Play. Me deparei com um documentário chamado Play, Django Play, e sobre a celebração chamada Wanaragua, ou Django, tá? Dos povos garífuna de Belize, né? O que despertou em mim memórias de ritmos e formas brasileiros, levando-me a identificar elementos comuns com celebrações como reisados, congados, folias de reis e mesmo com alguns carnavais de rua. No caso do Rio de Janeiro, né? De onde eu sou. Então, eu acabei mudando o rumo da minha pesquisa e passei a pesquisar as celebrações natalinas de protagonismo negro no Brasil e no Caribe, me detendo em performances como a dos Cucumbis, Ticumbis, e a do John Connor, que é essa celebração da Jamaica, né? Eu busquei perceber significados e similaridades dessas celebrações. Longe de se tratar de uma ou única festa, tá? Cucumbis, Ticumbis e Djonconus, contudo, articulam dança, música, sátira, sistema processional, visitações casa a casa, trajes coloridos, desafios versejados, cantos responsoriais, encenações. A esses princípios estéticos africanos, ou vocabulário estético, o historiador Ferris Thompson chama de geometria social. Na busca por mais informações sobre o ritual, descobri que se tratava, então, de uma celebração do ciclo natalino, ocorrendo não só na América Central, mas também no Caribe, com origem na Jamaica, e que até início do século XX podia ser encontrado na Carolina do Norte, na Virgínia, nos Estados Unidos, né? Então, bem antes que o carnaval contemporâneo ganhasse as ruas em fins do século XIX, começo de XX, eram as festas do ciclo natalino as detentoras dessa primazia. E não foi diferente no Brasil, né, com predomínio desses grupos de cucumbi e de congos, com suas encenações, cantorias e duelos verbais.
E o que é o Jonkonu? Então, a gente tem ali nessa primeira imagem, né, o Jonkonu, tem diferentes grafias. Eu aqui estou usando o Jonkonu como é mais usualmente usado na Jamaica. Mas no de Belize, por exemplo, eles chamam de Jonkonu, né, com A e não com O. E tem várias outras. Então, a gente tem ali na primeira imagem o Jonkonu de Belize, tá? Ali na imagem do meio, a gente tem o Ticumbi, do Espírito Santo, de Conceição da Mata e de Itaúnas, no Espírito Santo. Conceição da Barra, desculpa. Conceição da Barra e de Itaúnas, no Espírito Santo. Tá? Então, e o que é o Jonkonu? Né? Como eu já disse para vocês, essa celebração que reúne máscara, música, dança, traje, cultura, procissão, dramatização, e uma das mais antigas formas de expressão cultural da população da Jamaica, remontando à época da escravidão. Constitui-se de um cortejo de homens representando diferentes personagens, cujos trajes destacam-se pelo colorido, complementado por máscaras em telas de arame, um tipo de capacete com um par de chifres e um rabo bovino atado às ancas, acompanhado por um conjunto de músicos. Você pode avançar um pouquinho para o slide 8 e 9? Não. 8 e 9, por aí. Esse aí está melhor. Está mais visível, né? O primeiro registro dessa celebração data de 1774, feito por Edward Long, um filho de um colono inglês. E aí ele vai dizer o seguinte, aspas, nas cidades, durante os feriados de Natal, eles, os escravos, têm vários companheiros altos e robustos, trajados em grotescos trajes, com um par de chifres de bois que brota do topo de uma horrível máscara ou um tipo de viseira, da qual, próximo da boca, despontam longas presas de javali, tornando-a ainda mais atemorizante. Long descrevia ainda que o homem carregava uma espécie de bastão de madeira e desempenhava uma magistral performance solo, sendo alvo da reverência dos demais. O conjunto saía em procissão, gritando Jonkonu, de casa em casa. Eu vou aqui sintetizar a celebração para poder chegar na parte que me interessa, que é da encenação. Então, assim, a gente pode distinguir pelo menos 3 fases na celebração, que vai incorporando novos elementos à medida que diferentes grupos étnicos chegam à Jamaica, ou de acordo com as interdições coloniais, ou ainda com o contexto social e econômico da ilha. Dos tempos iniciais até por volta de 1785, a manifestação centrava-se na performance desse mascarado solo, né, como relatado por Long. A partir dos últimos anos do século XVIII e início do XIX, já é possível notar a substituição de instrumentos e elementos tipicamente africanos por outros mais tolerados pelos colonizadores europeus. Essa tal máscara horrorosa, atemorizante, que o Long descreve, ela acaba sendo, de alguma forma, proibida pelas autoridades, e aí eles adotam uma máscara em tela parecida com as nossas dos bate-bolas aqui, numa cor bem próxima da cor do colono, né? Enfim. No começo do século XIX, a máscara com chifre já tinha dado lugar a uma mais suave em tela de arame, com a expressão mais próxima da do colonizador. Um pouco mais tarde, deixa eu ver se eu anotei aqui, é o slide 11, se você conseguir. Um pouco mais tarde, o capacete com chifre será substituído por essa imagem que vocês estão vendo, por essa estrutura, né, em formato de casa-barco, que depois vai ficar só sendo uma casa. E aí essa casa passa a ganhar o nome, a receber o nome de Jonkonu, não mais só toda a celebração. Então, a terceira fase é chamada de Set Girls, né, ou conjunto de garotas, e coincide com a chegada de trabalhadores contratados, principalmente irlandeses e escoceses, em decorrência da expansão da produção de açúcar e das frequentes rebeliões escravas lá na ilha. Então, tem-se, nesse período, a emergência de uma camada mestiça e de estratificações sociais e raciais, cujo reflexo se fariam sentir também no Jonkonu. Você pode voltar para o 10. Durante longo tempo, se acreditou que a expressão Jonkonu estava relacionada ao nome de um suposto chefe africano da região de Axim, hoje Gana, capturado e escravizado depois de infligir várias derrotas a holandeses e ingleses, cuja memória os cativos reverenciariam. A partir dos anos 1980, a antropóloga Cheryl Riemann, valendo-se da linguística, associou a expressão aos vocábulos Dzonokunu e Dzonkunu,
tá? Da língua eveogede, né? Que é como a gente chama aqui. Então, povos Fon, falantes dessa língua iorubá, desembarcaram maciçamente na Jamaica entre 1655 e 1725. Dzonokunu e Dzonkunu equivalem a alguém detentor de grande poder espiritual e conhecedor de práticas de cura. E o último termo é relacionado também a ritos agrícolas. Então, a celebração ela ganhava as ruas na manhã do dia seguinte ao Natal. Em 1801, a mulher do governador da ilha registrou, aspas, levantei-me cedo e toda a cidade e a casa tinham a aparência de uma mascarada. Após a igreja, me diverti com a estranha procissão e figuras chamadas John Quanu, que tem outro nome. Todos dançam, dão saltos e encenam um monte de baboseiras. As baboseiras, ou miscelânea, como ela chamava também, eram encenações dramáticas incorporadas ao Dzonkunu na última das 3 fases. Os atores... deixa eu ver se eu marquei aqui o slide. Esse aí. Uhum. Olha como já a diferença dos trajes, né? Os atores, conhecidos por cucu ou actor boys, tinham predileção por uma peça de Shakespeare, Ricardo III, mas se apropriavam apenas de parte do texto, dando a este uma interpretação toda particular. Aspas. Apenas algumas partes da peça eram escolhidas, sem prestar atenção à ordem que o bardo achara apropriada para organizar o tema. O comentário de alguém. Né? Em 1825, um explorador inglês se surpreendeu com o inusitado da encenação. Apareceram na minha casa músicos e um bando de personagens fantasticamente vestidos representando reis e guerreiros. Um deles tinha uma máscara branca sobre o rosto e uma parte da representação tinha, evidentemente, alguma referência com a peça Ricardo III, pois o homem com a máscara exclamava: um cavalo, meu reino por um cavalo. A performance terminava com o rei Ricardo assassinando seu antagonista para, em seguida, participarem os dois de uma dança de espadas. As encenações recorrentemente tinham como temas a luta em torno de uma mulher, um duelo até a morte, rapidamente seguido por uma dança selvagem, na qual o morto ressuscitava e era atraído para a dança. O que era visto pelos europeus da ilha como diversão tola, certamente... Já esgotou meu tempo? Não. Certamente guardava um princípio elementar no qual se estrutura a maioria das sociedades africanas, o culto à ancestralidade, com representação de interação morte e vida. A celebração antes da ida à rua mantinha uma parte reservada com oferenda de sacrifício, da qual só poucos iniciados participavam. Também no cucumbi brasileiro é possível observar a recorrência do tema morte e ressurreição na parte dramática da celebração. O cucumbi praticamente desapareceu da maioria das cidades em meados do século XIX. Em suas variadas versões regionais, prevalece majoritariamente o enredo da morte e ressurreição do filho de um rei, culminando em banquete e baile. Melo Moraes, filho, associou o termo cucumbi ao vocábulo cucumbi, que designava, de acordo com ele, aspas, a comida que usavam os congos e os muambanas nos dias da circuncisão de seus filhos. Reconhecido como manifestação de origem bantu, no cucumbi predominam referências a elementos da região Congo-Angola, que vão de nomes de governantes a títulos hierárquicos e a fatos históricos. A explicação de Moraes Filho não é de toda desprovida de sentido. As palavras cumbi e quicumbi, grafadas com K, dão nome, entre os bacongos da região de Cabinda, no noroeste de Angola, a um rito de iniciação feminina, período em que as jovens permanecem reclusas e recebem um tipo de alimentação especial. Ritos de iniciação são, aspas, um rito de maturidade, uma dramatização da ruptura com a influência e incorporação na idade adulta. A separação é o símbolo da morte. O seu termo representa a ressurreição para uma vida nova. Fecha.
Essa simbologia certamente explica a recorrência da morte-vida nos cucumbis, apontando para a permanência de valores culturais de sociedade bantu na diáspora, né, teatralizados cotidianamente como rememoração. O ticumbi, agora você pode voltar, deixa eu ver. Onde tem o mestre Terto, uma outra. Eu acabei não falando. Esse é o conjunto das 7 guerras. Depois, se der tempo, eu mostro. Um pouco mais. Não, um pouco mais para cima. Mas lá onde tem. Pode deixar aí. Ok, obrigada. O ticumbi de Conceição da Mata e de Itaúnas, no Espírito Santo, ativo desde o século XIX, preserva muito da geometria social e princípios estéticos africanos de que fala Ferris Thompson. Estruturada em uma hierarquia de cargos, dividido entre congos, secretários, guias, contras e guerreiros, tem formação estritamente masculina, se baseia em laços de parentesco consanguíneo ou por afinidade, é integrado majoritariamente por remanescentes de Colombo e sua apresentação pública entre 31 de dezembro e 1º de janeiro oferece uma coreografia marcada pela simbologia da circularidade, culto aos antepassados, duelos verbais e complexa coreografia. Música, dança, rituais mascarados, canto responsorial, sistemas processionais e contação de história, dentre outras formas artísticas, fazem parte da vida cotidiana de sociedades africanas desde tempos imemoriais e foram trazidos para as Américas pelos africanos em seus corpos, principal canal de expressão artística e fonte de significação. Por esse motivo, diz Irobe, aspas, o corpo é o instrumento essencial para desenvolver, articular e expressar todas as ideias, assim como para veicular toda a arte, seja a música, o drama, a literatura, mensagens eletrônicas, o teatro, celebrações ou carnaval. Eduardo Glissant assinala a importância da música, do gesto e da dança enquanto forma de comunicação na diáspora, com o mesmo peso de um discurso, e lembra que a forma estética das culturas negras deve ser moldada a partir dessas estruturas orais. As festas e performances negras da diáspora guardam entre si estéticas e significados que testemunham o vigor, aspas, o vigor das fundações e raízes africanas e a permanência de seus textos, mesmo quando atravessadas pelo palimpsesto do outro. Ainda tem tempo? Ou eu esgotei? Ninguém está marcando. Então, aqui na Passou 3 minutos. Então, ok. Não, tudo bem. Termina, claro. Não, então, o que eu, nessa costura que eu tentei fazer aqui para vocês, era para tentar mostrar o quanto essas ritualidades ou essas ritualidades da diáspora, elas são teatralizadas, né, foram e são teatralizadas em busca de uma rememoração, né? Foi assim que esses homens e mulheres conseguiram se reatualizar dia a dia, apesar da violência, né, da escravidão. Era isso. Então, muito obrigada. Obrigada, Bebel. Então, agora nós vamos passar por uma apresentação virtual, né? Da professora Lisa Vogt. O título da apresentação é Representação do Brasil no Palco Português, a real tragicomédia del descobrimiento e conquista del Oriente na entrada de Felipe III em Lisboa, 1619. A professora Lisa, ela é especialista em literatura e cultura latino-americana no período colonial, foi professora associada da Universidade de Chicago e atualmente é professora visitante da Universidade de Yale. Seu primeiro livro, Writing Captivity in Early Modern Atlantic, ganhou o prêmio da Catherine Singer da Modern Language Association, recebeu o prêmio COVAX para um destacado livro publicado no campo da literatura e cultura latino-americana e espanhola. Seu segundo livro, Spectacular Wealth, The Festival of Colonial South America Mining Towns, foi publicado pela Universidade do Texas
na Texas Press em 2016. Sua pesquisa foi apoiada pela Newberry Library em Chicago e na John Carter Brown Library in Providence. Atualmente ela possui ela trabalha com professores Hélio Brancaforte e Stephanie Light para um projeto de um livro intitulado provisoriamente A Epistemologia da Cópia in Early Modern Travels Narratives, que se concentra em ilustrações do mundo não europeu, publicadas em relatos de viagem europeias. Ela também é membro da equipe de pesquisa internacional de rituais públicos no Império Português, em conexão com outro projeto sobre a representação e participação de africanos e ameríndios em festivais portugueses no início da Era Moderna, que eu acho que é sobre isso que ela vai falar hoje, né? E então eu vou dar a palavra agora para a professora Lisa e podemos prosseguir. Ok, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e tenho muito pena de estar aí com vocês. Apesar dos desafios tecnológicos, acho que conseguimos ter algum diálogo, vamos ver. Eu vou passar a partilhar a minha ecrã e quando eu fizer isso já não vou conseguir ver a reunião, então peço-vos, por favor, se houver qualquer problema com o som, com a imagem, que interrompam simplesmente e chamam a atenção dessa forma, porque até terminar de partilhar a ecrã não vou poder ver a reunião. Está a ouvir bem agora, antes de passar? Sim, muito bem. Está a ouvir bem? Ok. Então, vamos tentar. Ok, muito bem. Vai ser mais fácil assim, sinceramente. Assim posso ver o público um pouco, será mais fácil interromper. Portanto, esta lição de 1619 do mapa Nova Orbis Terrarium que vem aí incorpora uma vinheta com personificações da África, Ásia e América no ato de entregar tributo à Rainha Europa. Trata-se de uma visualização alegórica das 4 partes do mundo com a Europa na posição suprema. Uma iconografia duradoura que começou a circular na imprensa e nas cerimônias públicas a partir do século XV. Como sugere Sarika Davies, o artista desta vinheta, pode ter sido inspirado pelas entradas triunfais, nas quais os representantes de diferentes partes do mundo renderam homenagem ao soberano europeu, ou então pode ter sido inspirado em representações visuais de tais entradas, como a procissão triunfal na seguinte diapositiva. Pode passar ao seguinte? Estou resolvendo da próxima. Aí à direita abaixo, esta série de xilografias foi encomendada pelo imperador Maximiliano I antes da sua morte em 1519, ou seja, uma imagem de cerca de 100 anos antes do que vamos falar hoje. Mas o Brasil já está presente nessa entrada, embora não nomeado como tal. A gente de Calicut exibe as saias de penas inventadas para representar os indígenas brasileiros desde pelo menos outra xilografia que aparece aí nessa diapositiva, criada para ilustrar uma imagem de Vespucci de 1505. As saias e cocares de pena foram frequentemente usados junto com outros signos americanos como arcos e flechas e macacos e papagaios, todos signos que vimos em outras apresentações, não é? Para significar indígenas brasileiros nas festas. Também vemos, pode passar a seguinte, nesta entrada triunfal do rei francês Henrique II em Rouen em 1550. E pode passar de novo. Este conjunto de imagens dá uma boa ideia da persistência da iconografia visual do Brasil na imprensa europeia e também da conexão entre as representações na página e nas ruas ou palcos durante as festas e cerimônias públicas,
como as entradas reais. Pode ficar aí. E tudo bem. A minha apresentação hoje trata de uma peça teatral portuguesa que adopta e adapta esta iconografia, mas que, através da performance, desafia a sua presumida mensagem de inferioridade e subordinação à soberania europeia. A peça teatral que vou tratar é precisamente de 1619, ou seja, é contemporâneo a esse mapa de Van den Kerr, pelo menos a edição do mapa aí visualizado. E diga-se de passagem, esse é um ano de muita importância e debate hoje em dia nos Estados Unidos, 1619, e precisamente a entrada de Filipe III em Lisboa ocorreu, não sei se foi um dia ou antes ou depois da chegada dos primeiros africanos escravizados ao território norte-americano, que agora são os Estados Unidos. Uma coincidência que tem sido mais interessante para mim ultimamente com todos os debates que têm surgido sobre 1619. Agora, antes de proceder, só queria confirmar que estou a ouvir bem. Eu ouço espécie de eco, mas não sei se isso é um problema para vocês. Não? Não. Ótimo, ok. Vou tentar ignorar, então. Ok, o que quero destacar hoje é a necessidade de prestar atenção não só às dimensões visuais do espetáculo teatral, que partilha muitas das características que vemos nestas imagens que acabo de mostrar, mas também temos que prestar atenção aos aspectos sonoros e auditivos que evocam uma geografia cultural africana, tanto como americana. E agora pode passar ao seguinte. A cena que vou comentar inclui instrumentos e vozes musicais que inflexionam a mensagem de maneira parecida a este exemplo da iconografia continental, em que a figura racializada da América, note que tem a pele escura aqui, leva uma alaúde em vez de tributo, ou seja, um instrumento musical para produzir música, em vez de um tributo, como fazem umas figuras de América, África e Ásia no mapa de Van den Kerr. Descobri esta imagem recentemente na capa do livro de Olivia Borchel, que vem aí, ainda não consultei o original em Paris. São os elementos sonoros e corporais, argumento, que ajudam a perceber o protagonismo afrodescendente normalmente invisibilizado numa performance texto da natureza. Ok, pode passar. A obra teatral que vou comentar foi publicada com um título espanhol, Real Tragicomédia del Descobrimento e Conquista del Oriente, e foi escrita em latim pelo padre Antônio de Souza, um jesuíta, e representado pelos estudantes do Colégio Jesuíta de Santo Antão para o rei Filipe III durante a sua muito esperada entrada em Lisboa em 1719. E como podem imaginar, haverá muitas conexões e contratos com a apresentação de Johann Ostermeyer também sobre teatro jesuíta em Europa. A encenação foi narrada com amplas descrições e relatos históricos intercalados pelo padre português João Serginho Mimoso, na sua obra titulada Relación de la Real Tragicomédia, com aqueles padres de Jesus, etc. E essa obra foi publicada em 1620. Eu diria que é a narração da performance que é a parte mais interessante da obra. Estava a pensar quando Johann falou da falta dos textos do teatro em si. Para mim, o teatro em latim é menos acessível do que a descrição da performance em si. Mas, como estamos numa conferência sobre teatro, pensei começar com um trecho do diálogo em latim incluída na cena final. E aqui pode passar à frente. Aqui tive a ajuda do meu amigo, professor em Wheaton College. Pode passar ao seguinte, por favor.
para traduzir esse trecho do diálogo. Aqui ouvimos a personagem do Brasil anunciar a sua chegada a Lisboa como um ato de entrega ou rendição ao rei. Na verdade, não vou ler esse trecho, só vocês podem ler duas versões, mas o que quero enfatizar é como a associação onde começa entre a família Brasil e as bestas, que são fáceis de domar e governar, que aliás é uma linguagem muito semelhante ao que vimos na apresentação de Johan, não é? Mas no final deste trecho, a referência animal é muito diferente. No final, a macaca, la mona, não é? É comparada ao coro musical, similar ao acto de coro, e é usada para introduzir a festividade, um aplauso alegre e a dança. E com efeito, esse é o papel do conjunto de personagens e animais que representam o Brasil na sexta cena do primeiro ato, onde dançam e cantam, entre outras coisas, Choros Brasílicas. Pode passar a seguinte, por favor. Esse vem o Choros Brasílicas em tupi, ou seja, a língua geral brasílica, a língua padronizada pelos jesuítas. É a cena com esta comitiva brasileira que marca o fim do primeiro dia da representação, talvez um pouco surpreendente para uma obra sobre, como talvez se lembrem do título, a crítica do Oriente, mas não é surpreendente em termos dos interesses e atividades dos jesuítas, como também já comentamos hoje de manhã. Depois de uma cena com 15 províncias orientais que oferecem tributos ao rei Dom Manuel, o Brasil entra no palco sentado num crocodilo. Pode passar a seguinte? Às vezes esqueço de dizer, ok. O Brasil, então, entra no palco sentado num crocodilo, de acordo com a iconografia das 4 partes do mundo, nas festas e nas imagens, embora, como vem nesse exemplo, o crocodilo usa-se variadamente para representar a América e a África. Outras imagens, pode passar mais uma vez, à frente. Estas aquarelas preparadas para uma festa de carnaval em Stuttgart, na corte do Duque Federico I, na corte de Württemberg, em 1599, também podem ajudar-nos a visualizar a entrada do Brasil e a sua comitiva na tragicomédia. Mimoso descreve como o Brasil com, cito, um vestido justo de color e de negra carne, e também é descrito com um traje típico de penas e com arcos e flechas que já vimos. E é apresentado ao rei Dom Manuel acompanhado de 6 papagaios, monos, tapuias e aimorés. Mimoso dedica mais atenção aos papagaios do que a mona invocada no diálogo citado antes. Descreve os papagaios como graciosamente adornados de naturais e lindas plumas de los mismos. Ou seja, talvez apareceram como as figuras que levam a litera da Dama América na imagem de Stuttgart. Enquanto a apreciação dos papagaios na cultura europeia deriva principalmente da sua aparência visual, as lindas plumas, não é? No seu texto, Mimoso também chama a atenção sobre outra qualidade conhecida destas aves. E pode passar a seguinte. As suas habilidades falantes, notadas por viajantes como o francês Jean de Lery, que se assombrou pela capacidade de falar
cantar e dançar de um papagaio ensinado pela sua dona indígena. Há muito, não vou entrar em detalhe, mas há muitos paralelos entre a descrição e as ilustrações produzidas para as edições de Larry e a entrada do Brasil na festa em Lisboa. Mimoso escreve que entraram os papagaios, cito, com seus colhares dourados e cascabeles, bailando e parlando a seu modo com sobrada graça. Ou seja, a entrada impressiona não só no plano visual, mas também no oral, e essa ênfase na oralidade continua nas páginas seguintes. Pode passar à frente. Além do coros brasílicos, já mencionado, Mimoso transcreve mais 4 coros cantados por este grupo em português, em latim e em língua de negro, ou fala de preto, a linguagem usada por autores e dramaturgos nesse período para caricaturar a maneira de falar de africanos e afrodescendentes escravizados na Ibéria e nas Américas. Se o Brasil não está fora do lugar numa peça de teatro sobre o descobrimento e conquista do Oriente, tampouco o é a língua de negro numa cena que representa o Brasil em Lisboa em 1619. Bem poderia dizê-lo, o Colégio de Santo Antão foi representada a obra. Os jesuítas foram os donos de escravos mais preeminentes no Brasil colonial, segundo Darrell Alden. Ele usa esse adjetivo preeminente. E justamente no ano anterior, como explica Alden, o colégio tinha herdado uma plantação em Sergipe do Conde, Bahia, a maior no Brasil no século XVII, embora tenha sido disputada. O Colégio de Santo Antão não ganhou posição completa até muitos anos depois. Mas, em contraste com a figura do Brasil, cuja cor de pele é fingida com vestido rosto de color e de negra carne, tal disfarce não é necessário no caso do tapuiaço, que hacía rei de los suyos, que o acompanha. Agora pode passar. Sim. Aí vem a descrição que vou começar a citar um pouco mais. Mimoso explica que o rei era de su natural pardo y sobremaneira agraciado que de muy lejos no se pudiera hallar más pintado a lo que pedía la obra y el lugar. Estudiante, en sí mismo, filósofo y canonista. Ou seja, estamos perante uma representação muito diferente da Dama América em Stuttgart, que foi representada de maneira travestida pelo próprio Duque. No caso de Stuttgart, há uma clara separação entre o ator europeu e a outra que representa na festa. No seu livro, e pode passar à frente, acho que vão reconhecer, talvez vão reconhecer esta imagem, parece, não via muito bem a PowerPoint, mas acho que vi qualquer coisa semelhante. No seu livro, New World Drama, The Performative Commons in the Atlantic World, Elizabeth Macmillan denomina esta diferença entre o autor e o que representa, a diferença entre o ontico, ou seja, os aspectos corporais e materiais da performance, a cor da pele, as danças, os cantos, os instrumentos, e o mimético, que ela descreve como referential, immaterial, gesturing toward a scene located elsewhere. Em Lisboa, o estudante ator pardo, em efeito, representa outro lugar, ou seja, o Brasil, mas também, através do seu corpo, indica a presença africana e afrodescendente em Lisboa, que na altura teria constituído por volta de 10% da população. Sabemos que estudantes afrodescendentes foram admitidos em colégios jesuítas em Évora e Coimbra, e numa festa no Convento de Carmo em Lisboa, para a canonização do André Corsino em 1629, ou seja, pouco depois a figura da América outra vez foi representada por, cito, o moço pardo gentilhomem.
Fim da citação. A divergência entre a encenação em Stuttgart, pode passar à frente? A divergência entre a encenação em Stuttgart e, muito provavelmente, na França, se este desenho representa também uma festa, uma performance. E em Lisboa a divergência reside não no nível do mimético, do que é representado, mas do ôntico, neste caso do corpo que faz a representação. E como afirma Dylan, às vezes o ôntico no teatro, e vou traduzir livremente aqui, pode começar a desenrolar a mímese, pode oferecer um desafio ao próprio roteiro que está sendo executado, ou pelo menos começar a enviar o roteiro em uma direção totalmente nova e inesperada. Ok, há outros detalhes da descrição que apontam para a importância do ôntico africano nesta cena, confirmando a identidade afrodescendente do ator, que representa o rei Tapuia. A evidência sonora confirma a evidência visual de ser de seu natural pardo. Pode passar ao seguinte? Mimoso apresenta o português como uma língua adquirida uma nave que parece proceder da África em vez da América, porque podemos ler como se preciava de português por deprender a língua en la nave, hizo primero estar solo, respondiéndole los otros con admirable gracia. Este estilo de chamada e resposta é típico do canto africano. E a resposta é gay. Podem ver aí que aparecem vários cantos, incluindo o coros brasílicas. Não parece ser uma palavra tupi. Em Yorubá, a palavra gay tem muitas associações com o canto. E entendo que seria muito cedo ver a presença, a influência do Yorubá, mas ainda assim acho que as associações dessa palavra com o canto, ou um estilo de canto muito interessante. Para Mimoso, a sua forma de tocar o instrumento, e na verdade deveria voltar ao antecedente, por favor, porque vou mostrar um pouco mais, comentar um pouco mais dessa citação. Para Mimoso, a sua forma de tocar o instrumento musical também confirma a sua procedência africana. Ele crió una vihuela al modo de los negros rudos y bozales, cayendo de abajo arriba. Em contraste com o estilo pontilhado, como a vihuela foi tocada em cortesão, o tapuiaço toca de baixo arriba, parece quer dizer rasgado, ou em inglês strummed, no modo usado, segundo o texto, pelos africanos recentemente escravizados, isto é comparado das suas através da sua performance, o estudante ator pardo afirma uma procedência africana, mas desmente qualquer associação rudo e boçal. Aí podem ver duas definições, não é? No Tesouro de la Guardiana de 1611, Covarrubias define boçal como el negro que no sabe otra lengua que la suya, enquanto que no Dicionário de Autoridades de 1756 o define como el inculto que está por despastar y pulir, ese epíteto que no ordinariamente se da a los negros, en especial cuando están bienvenidos de sus tierras. A descrição de Mimoso indica justamente o contrário, mostrando a cultura e o conhecimento linguístico e musical do estudante ator. Em resposta à pergunta del rei Manuel, ¿qué nuevas le debe decir de lo suyo? ¿Qué habilidades tienen los monstruos que consigo trae? O Brasil manda fazer uma muestra de sus actos.
dançam e têm a sua maneira. Essa mostra na descrição de Mimoso ou pelo menos não é somente uma performance de subordinação para render homenagem ou tributo ao rei português, seja Manuel I dentro da festa ou Filipe III, que estava no público. E nesse sentido é diferente as imagens que vimos no início desta apresentação. Pelo contrário, a música e a dança dos brasileiros servem para desafiar a atribuição da monstruosidade feita por Dom Manuel. Mimoso assegura que o fizeram com sumo regocijo de los oyentes. Mimoso também muda o enfoque do Dom Manuel ao tapuiato, como o rei que ordena a performance, e insiste na sua criatividade e agência, representando-lhe como compositor da música e instrutor dos outros, onde diz, empezó a ordenar-los, hablando también a su majestad de altezas en la música y lenguaje que él mismo compuso a su arte y se la enseñó a los compañeros. Ou seja, estamos frente a um exemplo seiscentista do fenômeno de músicos afrodescendentes, descrito ontem por Rosana sobre artistas pretos e pardos nas casas de ópera no Brasil setecentista, e por Rogério Budas, que vai apresentar mais logo no seu artigo Black Guitar Players and Early African Iberian Music in Portugal and Brazil, onde descreve músicos e guitarristas afro-brasileiros exitosos em Portugal durante a segunda metade do século XVIII, como Manuel de Almeida Botelho, Joaquim Manuel da Câmara e Domingos Caldas Barbosa. Essa mostra de arte, dança e música serve também para competir com outros grupos na festa. Agora pode passar, acho que é a última diapositiva, ok? Quando a comitiva brasileira sobe de novo ao palco para representar no final do primeiro dia uma folha avulsa da obra, Mimoso relata que no eran aún bien recogidos los tapuias, que aún su mayoral se estaba a la puerta, y echando de ver que gente blanca salía a hacer fiesta, como quien había gustado el primero, a prisa, llama a los suyos, salgan a mantener su partido, que él quiere a porfía competir con gente blanca, dando muestra de su arte. Muito interessante esta referência a gente branca aqui, no pensamento racial que emerge nesse momento. Normalmente o branco é o invisível, não é? A raça sempre pertence aos outros. Acho muito interessante a referência. Ou seja, o interesse do estudante pardo não difere de qualquer outro participante nas festas públicas. É exibir e defender o seu estatuto, a sua posição na sociedade, e não é uma posição de subordinação. Ok, e com isto vou concluir. Hoje queria sugerir que a necessidade de prestar atenção ao nível ôntico e não só mimético das representações teatrais. Por um lado, pode levar-nos a considerar quem é que interpreta as personagens e quais poderiam ser os seus objetivos na performance que diferem com os do dramaturgo, como é o caso do estudante pardo na Real Tragicomédia. Por outro lado, esse enfoque no ôntico pode levar-nos a atender aos sons, às vozes, às línguas, aos sotaques, os cantos, os instrumentos, a performance musical, para perceber a presença de grupos normalmente invisibilizados nas representações teatrais, ou referidos, despectivamente, como negros rudos rosales. Como espero ter mostrado, a descrição da performance na relação de la Real Tragicomédia é um arquivo rico para investigar a presença ôntica material dos afrodescendentes no palco português. Uma presença que certamente reflete e o que temos visto aqui, a que existiu no outro lado do Atlântico também. Muito obrigada.
Obrigada, Lisa. Então agora nós vamos passar para a fala da Iris Cantor, Academias Coloniais, Performance e Anti-Iluminismo das Elites. A Iris é graduada no Departamento de História da Universidade de São Paulo, mestre e doutora no Programa de História Social da FEFELESH. Desde 2003 é docente concursada no Departamento de História da Universidade de São Paulo, sendo responsável pelas disciplinas de História Ibérica, História da Historiografia Colonial Brasileira e História da Cartografia Ibero-Americana. Participa do comitê executivo do e-Journal of Portuguese History da Universidade de Brown, é coordenadora do Laboratório de Estudos de Cartografia Histórica da Cátedra Jaime Cortesão e do LabIEB da USP. É membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então é isso. Obrigada, Mariana. E eu... Esse aqui tá bom? Esse que você quiser. Esse aqui. Então, boa tarde a todos. Eu espero conseguir desenvolver um assunto. A gente vai mudar de século, vai para o século XVIII, em meio às contradições da aplicação da política iluminista decretada pelo Pombal depois do terremoto de Lisboa. Vou me focar sobretudo na representação. Oi? Vou me focar, sobretudo, na representação dos indígenas do ponto de vista das elites que compuseram a chamada Academia Brasílica dos Renascidos, fundada em Salvador em 1759. Foram cerca de 200 acadêmicos, né, a maior parte deles situada na cidade de Salvador, cerca de 50. Recentemente a academia vem sendo estudada, isso é um trabalho que eu fiz no doutorado, essa parte da minha apresentação, né, tem origem nesse trabalho, eu ainda quero desenvolver, então eu falei, vou apresentá-lo aqui para esse grupo, né, que a gente formou, que está muito interessante e rever um pouco a minha própria interpretação. Então, eu vou ler, o texto é dividido em 3 partes, basicamente. Eu começo descrevendo o ritual de fundação, a academia fundada dia 6 de junho de 1759, data de aniversário de Dom José. E a academia fundada nessa data, aliás, depois de... Hã? É hoje. É muito louco. E quando eu fui preparar, eu falei, porque eu já não lembrava, então é hoje. E tem um ritual de fundação, né? É uma experiência, eu diria assim, muito singular na colonização ibero-americana, e mesmo em comparação, eu creio, ainda preciso avançar, comparando com o Caribe inglês e francês, e uma segunda parte onde eu entro no ritual que acho que nos interessa, onde se teatraliza, né, uma situação, um mote que foi distribuído entre os acadêmicos. Eles deveriam versejar sobre uma possível invasão da academia no dia da inauguração, uma invasão de índios brutos, índios recém-convertidos da região de Ilhéus, que reivindicam o direito deles mesmos celebrarem o aniversário do rei, indo até Lisboa e cantando e dançando, e isso seria um presente muito maior do que a atividade dos acadêmicos. E isso teria, digamos assim, seria uma homenagem de vassalagem mais efetiva, eles dizem, no mote está escrito isso. Então isso sempre me chamou muita atenção. Eu trabalhei com os manuscritos de vários acadêmicos e com um grande manuscrito que está na Biblioteca Nacional de Lisboa, quase 630, onde o secretário
vai dando notícias, né, das várias apresentações sobre esse mote. Depois eu trabalhei com alguns cadernos remanescentes, né, todos autênticos e originais dos próprios acadêmicos, onde eles também variam, né, enfim, argumentos em torno desse mote, dessa suposta invasão da academia por índios brutos. Então, eu termino esse texto, assim, só porque eu vou ler e para vocês não perderem o fio, eu termino discutindo um pouco as tensões entre indianismo e indigenismo, né, no contexto da implantação do Diretório dos Índios, a partir de 1758, justamente um ano antes da academia, um ano depois da academia se formar. Então, o criador da academia, que foi o diretor José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo, ele veio para Bahia para implantar o Diretório dos Índios. E o que foi o Diretório dos Índios, né? Foi a transferência, né, do controle dos aldeamentos indígenas para mãos, né, dos não sacerdotes, para os padres, e uma política de elevação dos aldeamentos indígenas ao estatuto de vilas. Toda uma discussão, né, de que os índios passavam a ter agora o direito de súditos e poderiam eles mesmos gerirem, né, as câmaras municipais, as vilas, né, os antigos aldeamentos transformados em vilas. Quer dizer, um processo, né, é o momento, Pombalina é o momento que o índio entra, né, na órbita dos direitos, né, que os súditos do Império Português tinham. Até então ele não tinha exatamente um estatuto, não é, de súdito, ele era absolutamente, né, tutelado e não tinha essa inscrição jurídica. Essa legislação ela é muito estudada, enfim, teve uma renovação muito grande nesses últimos anos, mas me chamou a atenção essa simultaneidade, quer dizer, a academia e o processo, né, de secularização do controle, né, da mão de obra indígena concomitantemente. Isso é algo que incomodou profundamente a elite baiana, porque implicava cada aldeamento também receberia uma propriedade, uma vila, uma sesmaria, né? Então, além, né, desse processo de certa maneira, né, de reconhecimento dessa vassalagem indígena, também a distribuição de terras, uma reorganização fundiária, né, derivada disso. Então, a reação eu procuro entender nesse contexto. Então, vou ler só para ser mais clara e talvez fique um pouco longo, tem umas 7 páginas, espero que dê certo. Às 13 horas do dia 6 de junho de 1759, abria-se a porta do pátio da Igreja dos Carmelitas Calçados, em Salvador, para a cerimônia de inauguração da Academia Brasílica dos Renascidos. 2 horas depois, 48 eruditos, vestidos em gala, ingressavam em procissão, dirigindo-se ao salão da conferência. Em ordem vinham os acadêmicos, seguidos pelo secretário, pelos censores e, por último, pelo eminentíssimo idealizador do projeto acadêmico, José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo, que eu posso chamar de José Mascarenhas. Uma grade baixa de madeira trabalhada dividia o espaço interno ao meio. Para dentro ficavam 32 membros numerários e mais 5 supranumerários sentados em tamboretes de encosto. Para fora, o público de espectadores compostos pelos eclesiásticos, a principal nobreza da cidade, por uma multidão de moradores e pelo comandante da frota desembarcada na Páscoa, que já estava de partida para o reino.
Diversamente do padrão metropolitano, a cerimônia de inauguração não restringia públicos, embora os organizadores do evento prescrevessem, cito, nem a academia convida, nem embaraça contra pessoa alguma distinta. O público estava acomodado em bancos cobertos de ricas sedas e colchas de damasco, cito, sem distinção por serem em todos esses atos públicos odiosas as preferências. A ritualidade acadêmica tinha aspectos singulares quando comparada às demais liturgias políticas do antigo regime. O espaço acadêmico emulava a equiparação entre o prestígio do saber e o da honra do nascimento, né? O salão foi guarnecido de veludo e damascos encarnados, enfeitados com galões e borlas pendentes. Cobria a entrada um dossel de ouro e prata, sob o qual se podia ver um retrato de corpo inteiro do rei. Um pouco mais atrás, de frente da porta principal, havia um coro de música. Ao pé do dossel, 5 cadeiras e uma mesa para 4 censores e para o diretor, colocada em um estrado com a altura de um degrau. Do lado direito dos censores, uma cadeira de braços destinada ao assento do conselheiro ultramarino Manuel Estevão Barbarino, membro da junta especial enviada por Pombal para cuidar dos negócios relativos à expulsão dos jesuítas, juntamente com o conselheiro José Mascarenhas. Então, além de implantar o diretório, ele já estavam ali planejando a expulsão dos jesuítas. Merece ser notada a ausência do vice-rei, do arcebispo, autoridades mais importantes da capitania da Bahia naquele estado do Brasil, que era então ainda vice-reino, era o estado do Brasil e capital com estatuto de vice-reino. Logo na entrada, os acadêmicos deveriam fazer uma primeira reverência profunda de 90 graus, voltados para o retrato do rei. No meio do salão, executariam a segunda reverência e, por fim, uma terceira, próxima já do assento. As reverências e os gestos deviam ser executados em silêncio absoluto. Era recomendado aos acadêmicos, antes de falarem ou lerem as suas composições, fazerem uma vênia ao retrato de Sua Majestade e, em seguida, aos conselheiros, censores e secretários. A sessão foi aberta pelo provincial carmelita, responsável pela condução do juramento acadêmico à Imaculada Conceição, padroeira do reino, cuja devoção era associada com a deusa Minerva. Em seguida, o diretor concedeu a palavra ao pró-secretário da academia, o padre Antônio de Oliveira, para que ele expusesse os motivos da empresa, e o selo escolhido para representar a academia nos despachos, cartas, títulos passados aos membros, a logomarca. A empresa e o selo deveriam ser usados nas páginas de rostos das obras escritas pelos acadêmicos a serem impressas em solo reinol. Após as palavras de abertura, seguiram-se os demais discursos recitados pelos vice-presidentes, pelos censores. Na sequência, o diretor convocou os acadêmicos para a apresentação dos trabalhos sugeridos na junta acadêmica. Segundo as regras de emulação encomiástica, a primeira rodada de debates versou sobre a eficácia dos ritos de glorificação da monarquia lusa nas conquistas. Então, eles estão pensando até que ponto as suas laudações chegarão aos ouvidos do rei. Então, o mote é o seguinte: qual é a empresa de maior glória? Celebrar em Lisboa a conservação da vida do rei, Nosso Senhor, na sua presença, ou celebrá-la na Bahia, na sua ausência? A ordem das apresentações era definida por sorteio, Tem umas coisas. Na sequência, foram apresentadas algumas dissertações que versavam sobre o grande afeto do rei às ciências e às boas letras.
boas letras, não, eu li errado, belas letras. Propunha-se a comparação entre o Dom José e Luís XIV da França. Qual desses monarcas favoreceu mais o bem comum, as manufaturas, o comércio, e qual de ambos escolheu melhores meios de fazer felizes os seus vassalos? Entre uma apresentação e outra, havia música, né, que vinha por parte do coro, em que procurava conciliar, segundo a descrição que o secretário faz, o ânimo dos ouvintes com acorde acento. As discussões acadêmicas, ao contrário do estilo das disputas teológicas, requeriam consenso, harmonização de eventuais diferenças. Uma breve anotação no diário do secretário da academia, numa breve anotação, ele comenta o modelo inspirado no cerimonial da Academia Real de História Portuguesa. Essas regras da Academia Portuguesa foram impressas e distribuídas aos participantes daquela celebração, de modo que os acadêmicos brasílicos compartilhavam as regras de polidez evocadas por esse cerimonial, né, lisboeta. O acerto protocolar tinha sido pensado por uma junta particular, quer dizer, teve muita reunião para discutir como é que tudo isso ia acontecer. Essa reunião aconteceu com 2 meses de antecedência e se realizou na casa do José Mascarenhas, né, onde se definiram os cargos que cada um ia ocupar na mesa de censor e tal, por pluralidade de votos e escrutínio oculto. Né? Quer dizer, voto secreto. Uma inovação ritual, local, né? Era justamente isso não estava no protocolo metropolitano. E não só o ritual tinha sido cuidadosamente planejado, como também a agenda a ser realizado por essa agenda de estudos, né, o programa de estudos dos acadêmicos tinha sido meticulosamente pensado. Após muitos conchavos, né, da junta, o conselheiro ofereceu na sua casa ainda, né, cita o documento que eu estou me baseando, entre aspas, um delicioso púcaro de água, generosidades que depois continuou sempre em todas as mais conferências. E passemos agora para o segundo momento aí da minha apresentação, onde eu vou falar basicamente dessa autorrepresentação dos acadêmicos, né, mimetizando, né, as populações indígenas. A sessão inaugural prolongou-se até a madrugada do dia seguinte. No meio daquela intensa programação de 12 horas de discursos, recitação de poesias, músicas, os acadêmicos apresentaram sua performance. Travestidos de índios, eles dramatizaram uma suposta invasão dos índios Grens, da ex-donataria de Ilhéus, na sessão de fundação do Congresso, né? Então, eu leio aqui, eu até coloquei isso, mas acho que a maior parte de vocês não teve acesso aos resumos, então eu leio aqui rapidamente, porque só esse mote assim, já vale muita conversa. Todos os índios da América, que de sua majestade têm conseguido inumeráveis beneficências, ficaram muito contentes com a notícia de sua saúde. Mas os índios da nação Grens, há pouco tempo convertidos e por isso os mais brutos, vindos à Bahia, reprovaram que os sábios dessa cidade queiram obsequiar a sua majestade fidelíssima, erigindo uma academia, que em princípio do dia do seu feliz aniversário, por julgarem que esses congressos são indignos de estimação. Clamavam que seria melhor encomendar-lhes algumas danças a seu modo e que se ofereceriam a irem eles mesmos pessoalmente apresentar a sua majestade para servir em causas maiores. Então, esse é o mote, não é, que todos receberam, que foi bolado por essa junta
que se reuniu, né, para preparar o cerimonial. Como explicar, então, né, esse mote aí tão surpreendente? Por intermédio da recitação de poemas jocosos, os eruditos baianos expressavam sua opinião sobre a política indigenista pombalina decretada no ano anterior, 1758. A implementação de um novo diretório dos índios estava, inclusive, sob a responsabilidade do próprio diretor da academia. Os eruditos se autorrepresentavam de maneira irônica, expressando seu ceticismo e objeção às políticas ilustradas que pretendiam transformar os índios em súditos do rei. Então, eu vou citar aqui alguns poemas que foram recolhidos desses cadernos dos acadêmicos. Então, eu escolhi alguns trechos e acho interessante ler, porque talvez crie um diálogo também com o que já foi apresentado no dia anterior, né? Mas os grãos de nação com melhor graça querem que mais renasça, por serem há pouco tempo convertidos, se opuseram ao laurel dos renascidos com seu requerimento com R maiúscula. É muito importante esse requerimento. Ao nosso diretor, que é nosso aumento, clamando, meu senhor, fora tal gente que não querem falar só do presente, mas também do passado e do futuro, e que nada fique no escuro. Vem o tonto e admirado de ver a pompa e o asseio com que os emboabas festejam, chamam os acadêmicos de emboabas, ou seja, de paulistas. O senhor rei lá do reino, tua academia umas festas, tudo com muito concerto. Em seu diário pessoal das sessões acadêmicas, o negociante de açúcar José Lopes Ferreira registrou um poema, né, com o mesmo mote. Nações Indígenas do Brasil é o título que ele dá ao poema. Nações Indígenas do Brasil atravessaram o Atlântico. Não deixa de ser curioso o modo como o acadêmico ensaia a transfiguração simbólica dos nativos. A civilidade acadêmica indígena era simetricamente, né, invertida a dos acadêmicos. Então, aqui o poema do José Lopes Ferreira. Toquemos em seu serviço, tais como gamos ligeiros, calou e de uma tipóia deu 2 saltos no terreiro, um reforçado tamoio, testa larga, feio gesto, dizendo, sem mais demora, para Jair convidemos coroás e caiapós que habitam por esses cerros, não nos faltem os valentes bororos que nos desertos do Paraná são terror das onças e passageiros, parecis e cariris e o bom destro cavaleiro, de quem não há de zombar nem o francês, nem o íbero, nem os tupinambás que de Jequié ao centro, sendo das feras leões, para os comer são carneiros, vamos morrer no serviço do senhor rei, que os extremos são de uma alma agradecida, sempre os indícios mais certo. Esse acadêmico é muito interessante porque tem uma hora lá no caderno dele que ele diz assim, cansei dessas sessões, vou para a praia. É muito engraçado. Porque ele vai contando o cotidiano durante praticamente um ano de atividades. A academia também só se reuniu durante um ano e pouco, né? Depois o Pombal manda a academia ser fechada e prende o diretor José Mascarenhas. Ele vai ficar durante 14 anos preso na ilha de Santa Catarina, numa fortaleza de Inhatomirim. Ele vai para essa prisão com seus escravos e com seu criado francês, né? E essa é toda uma outra história, mas é muito interessante também.
Ele é um acadêmico que tinha relações com outras academias europeias, sobretudo com academias espanholas. Era um homem muito cosmopolita, né, para a sua época, e é interessante que ele era filho de um natural do Rio de Janeiro. O pai dele foi um dos primeiros desembargadores, ajudou a criar o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, e depois fez carreira como desembargador na Relação do Porto, e o Mascarenhas, então, acompanha o pai em várias situações, e que eu acho que isso, a presença dele na Bahia também não é casual. No Jocossério, apresentado por Silvestre de Oliveira Serpa, que é outro acadêmico, semelhante era o recurso literário que levava para rebaixar ou desqualificar o Estatuto do Índio. Cito: de racional só 2 dedos, ou então, diz ele, né? Já não bebem da cuia o mel de abelha, falam melhor, já há casa de telha. Enfim, para o aparelho, já cada um comprou o seu espelho. A reivindicação era explícita. A promoção civil do índio exigia uma contrapartida da coroa no processo de diferenciação social das elites dirigentes. Quer dizer, aquelas elites, uma vez que eleva o Estatuto do Índio, as elites se sentiram inseguras ali com a com a possibilidade aí de terem seus direitos imemoriais, né, à terra abalados. Então, ainda o Serpa, né? E o beiço furado com um papo de tucano pendurado, ambos os pés do nosso soberano beijaríamos com todo desengano, um bom oferecimento lhes faríamos nesse luzimento, para que fosse do real serviço pronto sempre, nenhum jamais remisso, e pelas nossas danças nos trejeitos conheceria o que há em nossos peitos. Isso é muito melhor, e melhor vê-se, porém se faça o que melhor parece. Com tal requerimento a gargalhada desatou-se e não foi avisada. Se os índios, outro trechinho, se os índios estão tão agradecidos, o que farão os vates renascidos e os juízes civis nos exercícios que recebem del rei mais benefícios? Renasça como fênix nos seus anos, já que nos dá os bens, cobria os danos. Brada a fama no mundo todo inteiro, viva e reviva Dom José I. Não vou continuar para não... isso tem algumas páginas que eu vou cortar, mas essa relação, né, entre a gravidade e o formalismo do ritual solene, né, que articulado com essa performance carnavalizante dos poemas satíricos, me parece muito interessante como uma forma de expressão política, né, dessas elites letradas, né, e que se autodenominavam eruditas, né? Ela, de fato, ela parece ter sido uma forma de reagir às políticas pombalinas ilustradas, e, sobretudo, com respeito à aplicação desse diretório. Uma coisa curiosa é justamente esse requerimento. O que era o requerimento? Era uma nova modalidade de petição que tinha sido criado pela política pombalina, onde os índios podiam ter também, né, um procurador que demandasse, né, os seus privilégios, digamos, de assegurar, sobretudo, as sesmarias indígenas, né? Esse debate é muito intenso, mas o José Mascarenhas, quando ele cria a academia, ele diz assim: cada um dos acadêmicos vai aplicar um questionário nessas aldeias, né? Porque se esse questionário não servir, não é,
para fazer uma história da América, pelo menos, né, nós vamos poder aplicar melhor o diretório. Então, as relações da academia com esse momento, né, de revisão, né, da política indigenista me parecem muito evidentes. Os termos do questionário aqui valem a pena, assim, porque eles são tão atuais que dá até um desgosto. E se os rendeiros que ocupam as terras indígenas, olha, isso eu não tenho razão. Se os rendeiros que ocupam as terras indígenas deviam ou não permanecer nas sesmarias concedidas aos índios. Não é incrível? Em caso de permanência, se eles teriam ou não de pagar tributos aos índios. 2. Sobre os estímulos à produção agrícola e têxtil, como enfrentar o problema da infertilidade dos solos e evitar o despovoamento das vilas, como gerir as diferentes instâncias de competência secular e eclesiástica que incidiam sobre as vilas, como regulamentar as relações entre os líderes indígenas, diretores e párocos, se os índios que não soubessem ler e escrever poderiam exercer cargos na vereação, a quem deveriam ser distribuídos os ofícios públicos judiciais, como preservar as propriedades dos notáveis, os grandes poceiros e dos donatários titulares que faziam fronteira com essas vilas indígenas, se era recomendável uma política de mestiçagem entre os portugueses pobres e os indígenas como forma de promover a civilização dos últimos, se as vilas deveriam manter-se isoladas dos circuitos comerciais ou não, e se os índios deveriam praticar o pequeno comércio, se deviam ser atribuídas terras em regime de propriedade coletiva ou privada, e se os índios poderiam vender seus títulos de propriedade, se os índios deveriam ser considerados ineptos pelo direito comum. Impressionante, né? Não sei se... E eu não vou me alongar, vou já finalizar aqui a apresentação, mas para dar mais tempo para discutir, mas nesse mesmo momento também essa mesma elite está escrevendo as suas genealogias de famílias, Jaboatão, Pedro Tax e Borges da Fonseca, está criando aqueles mitos dos casamentos interétnicos. Catarina Paraguaçu e Caramuru, a Bactira e o Ramalho. É esse o momento, né, em que na literatura do século XVIII, né, se fixa esse paradigma genealógico das linhagens. E Loreto Couto também, que é um dos mais interessantes, faz também, ele é o único que inclui as famílias indígenas, as damas e varões indígenas de grande benemerência e beneméritos da América. E então, de um lado, você tem a idealização desses primeiros casais interétnicos, mas os índios ali na fronteira da fazenda, dos engenhos, esses não são bem-vindos, né? Então, o índio, né, do século XVI, XVII pode ser idealizado, mas o indígena, né, contemporâneo, né, com quem tem que se negociar, vai ser detratado nesses jocossérios, enfim, e desqualificado, né, como súdito do rei. Então, essa tensão entre indigenismo, né, de um lado, né, pombalino, e processo, né, de construção, a matriz, né, do que vai ser o indianismo romântico, já está colocado aqui na academia nesse momento, e essas performances que também, né, são mais uma forma de teatralizar né, as demandas políticas, né, de comunicar as demandas políticas. É isso. Obrigada. Acho que copiado. Gente, vamos fazer uma rodada de perguntas, né? A gente está com o tempo meio estourado, então vou fazer uma rodada só. Então vamos pegar todas as perguntas para todos. Então, quem quiser.
Olá, eu me chamo Nata e eu queria direcionar minha pergunta para Bebel. Primeiramente, é muito linda a forma que você descreve a maneira, a estratégia que as pessoas pretas, dado o momento, mudavam a estética da própria manifestação artística para que essa manifestação sobrevivesse, né? Então, a partir disso, eu escrevi porque fica mais fácil. Com as mudanças nos figurinos das personagens dentro das manifestações, a expressão corporal e a postura das performances alterou também? E se sim, é possível fazer um paralelo com as figuras, com futuras figuras em escolas de samba, como mestre de sala e a rainha de bateria? Vamos recolher várias, né? Aqui, ó. Bom, parabéns às 3 maravilhosas exposições. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Lisa. Você descobriu a representação do Brasil antes ou depois desse panfleto que você estudou bastante de 1620? Eu só queria também perguntar para a professora Lisa, por que você acha que foi usado o nome tragicomédia o nome tragicomédia nesse espetáculo? Porque isso era um debate recente o Lope de Vega fala na Real Academia Espanhola sobre tragicomédia naqueles mesmos anos. Eu não sei se uma coisa tem relação com a outra ou não. Mais? Tem mais uma pergunta. Mais uma aqui. Para a professora Iris. Por que o Mascarenhas foi preso? Eu quero fazer uma para Iris também. Não ficou claro para mim como é que era esse mote, esses poemas, como é que isso era performado, se isso era performado ou não. Era só o poema escrito. Porque eu tive a impressão que uma hora você falou que os acadêmicos se travestiam, eu não entendi. Como que isso se dava na performance mesmo? Você sabe. Eu sei. Mas alguém? Deixa eu ver. Bom, teria milhões de perguntas, mas não vamos... Eu estudo bastante a comédia dell'arte, né? Tenho um recorte bastante profundo de comédia dell'arte. E exatamente nesse mesmo período... Bom, vamos lá. E nesse mesmo período, a imagem que eu criei do que você narrou me remeteu à referência italiana e francesa dos nobres que queriam imitar o que era feito na praça. E eles faziam em reuniões também de 12 a 15 horas noturnas, né, uma virada cultural aí, faziam essas reuniões noturnas e faziam exatamente como você descreveu, né, a questão do que era dito, de como era performado, como era feito, só que academicamente ou estilosamente. Foi a imagem que eu criei do que você criou. Você estava narrando, mas na comédia no período da comédia dell'arte... Isso antes, né? Isso. Mas, século XVII, não? 17 e 18 também. 18 também. Em 1720, 1730, ainda os diletantes, né, eles ainda faziam exatamente isso. Dentro dos encontros eruditos, nobres, eles performavam e queriam copiar ou queriam melhorar o que na praça estava sendo feito de uma forma esquisita. É a mesma imagem, assim, só que, né? Então, acho que a gente podia começar as respostas, começar pela Bebel, né? Vamos pela ordem.
Tudo bem. Obrigada, Natan, pela pergunta. Sim, essa é uma questão bastante interessante, porque a flexibilidade, né, e o vitalismo dessa cultura que ela incorpora, né, eles passam o tempo todo incorporando novas, mas que você consegue ver ali, né, sob as camadas, você vai vendo ainda essa estética, né? Tanto que, no caso aqui do Ticumbi, por exemplo, do Espírito Santo, hoje você não tem mais tambor. O único instrumento de percussão que tem no Ticumbi hoje do Espírito Santo é um pandeiro, né? Mas esse pandeiro é confeccionado pelos próprios integrantes, aí passa-se toda uma transmissão de conhecimento ali, toda uma técnica, né, para a confecção do pandeiro. As roupas são feitas ali dentro sempre pelo próprio grupo, tal. Então, assim, mas curioso, às vezes nem mesmo os próprios integrantes atentam, acho que eu sou meio um pouco petulante falar isso, mas assim, por exemplo, eles vão na saída, eles saem na manhã do dia 31 de dezembro, tá? Mas na noite anterior, isso te convida aqui, na noite anterior os integrantes levam uma imagem do santo, porque é uma festa em homenagem a São Benedito. Eles levam a imagem do santo para um rio, todos se lavam nesse rio, lavam a imagem nesse rio, e aí de manhã eles colocam lá essa roupa, né, que é a roupa da procissão, e vão para a rua. E aí circulam. Quando eles vão de casa em casa, né, os devotos de São Benedito convidam, aquela coisa toda assim. Mas eles têm toda uma ritualística para entrar na casa. Né? Então eles circundam a casa, se a casa nunca entram por uma porta, saem pela outra. Se a casa só tiver uma porta, então tem uma geometria de circularidade dentro da casa e tal. O Folia de Reis sai de costa, né? De dentro das casas. Então tem todo, né? Param na porta do cemitério, né? Então, assim, mas se você pergunta, não, nós vemos aqui algum companheiro que morreu no ano passado e tal, não sei o quê. Então, assim, é bem mais ao imediatismo, mas você consegue sempre perceber essas camadas, elas estão ali. Né, não chegam a desaparecer de todo. E esse paralelo aí com as escolas de samba, eu acho que sim, dá para fazer, né? O samba, você hoje tem um samba cada vez menos comunidade, digamos assim, né? E mais celebridade, tá? Mas é a comunidade que vai segurar a escola ali durante o ano, né? E não a celebridade, tá? Então, eu acho que dá para fazer esse paralelo, sim, sem dúvida. Não sei se te respondi, não sei se... Obrigada. Então, agora eu vou passar para as perguntas para a Lisa, né? Não, é que eu queria... Só aproveitando o gancho, porque o Bebel mencionou um documentário sobre John Colum, né, sobre eles. Eu queria saber se você teria o título, porque eu acho que meio passou batido. O título é Play John Colum. Play John Colum. Ok, obrigada. Está no YouTube, inclusive. Não, só tem um trecho no YouTube. Então, a Lisa, ele pediu para te esclarecer que ele gostaria de saber se você conhece uma outra representação cênica, performática do Brasil antes dessa, não em imagens. Tá bem. Eu ia perguntar, não vi toda a pergunta, percebi que era sobre a data. Você quer que ele refaça a pergunta? Acho que é melhor. Como? Oi, Lisa. Não, só para lembrar que a minha pergunta é se você conhece alguma outra representação teatral, a dramatic representation of Brazil before 1619. Pois.
Há muitas sobre essa época, pouco depois, mas estou a tentar lembrar-se na entrada do pai, de Filipe II, em 1581, se houve, não com tanta atenção e tanta descrição da representação. Com certeza há, porque as imagens do Brasil circulam. Aliás, essa representação em Württemberg, em Stuttgart, é de 1599. Entendo que a pergunta é sobre Portugal, mas não sei se posso pensar num exemplo concreto, mas segue tão de perto as imagens que apareceram desde o início do século XVI, não me surpreenderia. O problema que tenho visto é que não encontro descrições tão detalhadas como essa. Muitas vezes são referências muito superficiais, muito breves, mas não só o coro em Tupi, em Brasílica, mas também com uma descrição detalhada, outra vez, não só da performance, mas das decisões e das ações do ator mesmo. Desculpa não poder responder melhor a pergunta, vou continuar a pensar. Sobre o título, a tragicomédia, tampouco tenho uma resposta muito sobre isso, sobre possíveis diálogos com outros textos. Outra vez, tem sido sempre a descrição, a narrativa que tem chamado o meu interesse, e como o diálogo em si é em latim, não tenho trabalhado desde esse viés, desde essa perspectiva. Gostei do incentivo deste encontro para olhar um pouco mais de perto trechos que tinha traduzido, por acaso recentemente tinha me ajudado com a passagem, mas eu acho que não tenho mais volta a dar senão trabalhar conseguir uma tradução completa do texto, para trabalhar mais nesse sentido, ou seja, uma tradução da peça, porque o que aprendemos da apresentação do Johann também é um pouco único ter isso incluído, não é? Temos muitas referências, descrições das peças, mas não tanto os textos. Acho que a apresentação dele deu muito para ver o contraste e o que é único deste exemplo. Mas obrigada pelas perguntas. Obrigada. Então, bom, obrigada também pelas perguntas. Rapidamente, se os acadêmicos chegaram a se fantasiar de indígenas e, né, fizeram uma... Eu acho que, como eles versejaram e apresentaram isso, e havia uma música, havia um coro, eu acho que deve ter rolado uma performance, e não vejo isso assim em todos os cadernos. Tenho só a anotação do secretário de que houve enfim, aconteceu, eles invadiram travestidos e tal. Então, eu acho que sim, que deve, talvez com elementos como um cocar ou alguma... eu lembro agora eu precisaria rever as minhas anotações da Scódice, mas talvez com algum chocalho, maracá e tudo, não sei, tem que... Mas é uma questão porque a gente sabe que nos relatos de festa, muitas vezes aparecem os caboclinhos e não são performados por indígenas necessariamente, né? Então, quando a gente fala a presença de indígenas e de africanos nas festividades, né, é preciso ver com muita calma, porque pode ser uma tópica, né? E, enfim, não quer dizer que na realidade isso tenha ocorrido.
Quanto obrigada pela informação dessa prática da comédia dell'arte, eu não sabia, né? E vou prestar atenção nisso, talvez me ajude a construir aí uma análise mais sofisticada, porque acho muito interessante esse exercício, né? Porque ao mesmo tempo eles estão colocando em questão a atividade acadêmica e a ciência e a erudição, e, enfim, né, que é um tema da Ilustração. Rousseau, na mesma época, escreve um ensaio sobre praticamente, fazendo aqui uma apropriação, a inutilidade das ciências, né? E para o teatro talvez é mais importante para a pedagogia cívica, segundo, né, o Rousseau, e teatro, na verdade não, né, as festas são mais importantes do que o próprio teatro. Então, é o Diderot, né? D'Alembert, então, desculpem. Então, essa ambiguidade, enfim, esse questionamento, né, essa forma da elite se autodesconstruir, ao mesmo tempo, né, tentar retomar os seus direitos, né, pela terra, me pareceu importante. E o Mascarenhas, ele foi além do que o regime colonial permitia. Ele convidou um almirante francês para fazer parte da academia. Esse almirante foi considerado um espião, enfim, inoportuno, né? Alguém que estava planejando uma invasão da Bahia, e aí ele foi preso por traição, por alta traição, e por isso que ele ficou tanto tempo na fortaleza. Ele só sai da prisão quando o Pombal vai ser preso e condenado e julgado, né? Então, e colocado, digamos assim, ele ficou isolado, morreu os últimos anos dele impedido de praticar, enfim, atos públicos, exercer cargos e tudo mais. Punido pelo próprio cosmopolitismo. Punido pelo próprio cosmopolitismo. Exatamente. Vamos já. Uhum. Tá. Que o Saloma e o Luciano precisam voltar para Santo André. Se vocês quiserem tomar um café, ou como vocês quiserem.